Eu sou Carlos Alberto Guglielmi Eide, o pessoal me chama de Carlos Eide. Eu sou médico. Comecei na prefeitura como estagiário, sextonista de medicina e nunca mais saí da prefeitura. De sextonista eu fui residente no Hospital do Servidor Municipal, fui assistente, no futuro depois eu fui até superintendente lá e nesse meio tempo eu trabalhei na prefeitura em diversos locais. Um deles, em 86, foi como superintendente da Superintendência Médica Hospitalar de Urgência, onde se situava a coordenação geral dos hospitais, coordenação geral dos pronto-socorros e também dos programas de urgência que tinha na prefeitura. E em cima disso eu quero te contar uma história. Como é que o SAMU começou? O SAMU, na verdade, começou bem depois, começou em 2003, mas com esse nome, mas os serviços que já existiam, que faziam o que hoje é feito pelo SAMU, que se chamava genericamente de atendimento pré-hospitalar, já tinha começado muito tempo atrás. E o primeiro lugar que começou foi aqui na capital de São Paulo, quando, em 1976, foi inaugurada, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, uma central de comunicações, onde a população, as pessoas podiam chamar pelo telefone, informar o seu problema, que tinha que ser uma situação de emergência, e essa central enviava uma ambulância com uma equipe com algum treinamento, com material para fazer o atendimento no local em que essa pessoa se encontrava e aí levava para um hospital. Isso é um atendimento pré-hospitalar e aqui na capital, em 1976, isso foi inaugurado pelo então prefeito Olavo Setúbal. Mas, para que se inaugurasse pela primeira vez algo assim no Brasil, sem nenhum parâmetro nacional, alguma coisa aconteceu antes. E essa história pouca gente sabe. Duas pessoas convenceram o então secretário Fernando Proença de Gouveia, que por sua vez convenceu o prefeito de que tinha algo acontecendo no mundo. O mundo começou a mudar o atendimento de urgência, em especial pelos Estados Unidos, em torno de 1968, quando criaram as leis dos paramédicos, que originaram os paramédicos. Dois médicos aqui da cidade de São Paulo, Berilo Langer e Paulo Kaufmann, em especial Berilo, como o Paulo me contava, né? O Berilo, que era o doido por essas coisas novas, foi conhecer o serviço nos Estados Unidos e trouxe para cá, para São Paulo, essa vontade de dar para a população esse tipo de atendimento que até então não existia. Convencido o secretário, o serviço foi montado, então, como eu disse, na Brigadeiro Luiz Antônio, inaugurado em 1976. Essa é a data em que começou o serviço de atendimento pré-hospitalar aqui na cidade de São Paulo e, por conseguinte, no Brasil. Anos depois, ou na sequência dos anos, essas coisas foram se alterando, foram melhorando, foram mudando, o mundo começou a conhecer melhor essa situação. Mas também, para fazer justiça, em 1978, portanto 2 anos depois que a prefeitura começou, a Dersa também começou nas suas rodovias aqui em torno da capital, com o professor Masayuki Okumura, que com uma das pessoas de maior vontade que eu conheci na vida, vontade de fazer, vontade de acontecer, ele criou o sistema da Dersa. Ele saía nas ambulâncias, ele ouvia no rádio onde tinham o chamado e ia às vezes com carro próprio e tal. Então na Dersa as ambulâncias ficavam localizadas em alguns pontos e tinha um sistema de call center, um sistema de comunicação ao lado da rodovia que podiam acionar o serviço de emergência. Esses dois começaram. Depois, pelo Brasil todo, foram pipocando diversas iniciativas em muitas cidades, como Curitiba, no Sul, Rio de Janeiro, Brasília, muitas outras também crescendo, mas nenhuma guardando relação com a outra. Cada uma fazendo ao seu jeito e do jeito melhor possível naquele local. E posso dizer, todo mundo fazendo bem feito, todo mundo atendendo a população de uma forma inteligente, mas não necessariamente cada um atrelado ao outro. Por quê? Porque não tinha legislação. Cada um montava aquilo que achava ideal, que achava melhor. Não tinha uma legislação nacional que regulamentasse esse sistema.
É bem verdade que a legislação no estado de São Paulo, a primeira delas surge em 1994, que é a CVS 9 da Vigilância Sanitária, que criou inclusive uma jabuticaba, né? Aquilo que só tem no Brasil, que foi a ambulância de resgate, que foi o maior sucesso. Entre as diversas categorias de ambulância que foi criada, em 1994 se criou a ambulância de resgate, que foi o mote, o grande motivador também da ambulância do Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro esse que havia iniciado as suas atividades de resgate em 1990. Em 91 eles começaram a colocar médico também. Então esse sistema foi crescendo pelo Brasil todo, cada um fazendo a seu modo. O Conselho Federal de Medicina começou a regulamentar isso em 1998, depois o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde depois culminou em 2002 com a portaria 2048 do Ministério da Saúde, que regulamentava todo o sistema de atendimento pré-hospitalar para o Brasil. Aí todo mundo já começava a ter que seguir regras, não podia cada um fazer ao seu modo. A legislação foi montada em cima daquilo que já existia e que estava dando certo para o Brasil. Não houve grande mudança com a legislação, mas daí para frente, sim, todo mundo que queria montar tinha que seguir regras, não podia fazer de qualquer jeito. Inclusive as rodovias com seu sistema de socorro tinha que fazer daquele jeito. Até que em 2003, através da iniciativa do governo federal, que já vinha anos antes trabalhando nisso, em 2003 culminou com um projeto lá do governo federal de que aqueles serviços que quisessem seguir essas determinadas regras que eles tinham criado, poderiam se chamar SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e também receberia recursos financeiros do governo federal, além de um esquema tripartite, governo estadual, federal, municipal. Você poderia continuar independente, né? Apenas você não poderia se chamar SAMU, tinha que se chamar Serviço de Emergência, Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar. Na época, o serviço aqui de São Paulo chamava-se APH 192, quando então, em 2003, virou SAMU, e aí muita coisa mudou, né? E o Brasil cresceu. Até hoje, quem nascer agora com o sistema de APH, nasce como SAMU, né? Mas em São Paulo, não, o serviço, e em muitas outras cidades no Brasil, né? A gente costuma brincar, se você mudar seu nome, infelizmente a sua idade não mudou. Você nasceu na mesma data, mas você mudou seu nome, usa roupa diferente, estudou faculdade, mas você continua tendo a idade de nascimento. Então a gente, com muito carinho, tem que aceita que o primeiro serviço aqui no Brasil foi o da cidade de São Paulo, mas não podemos dizer que ele foi a referência nacional, não. Cada um fez o seu sistema. E quando é que eu me interessei, então, por esse tipo de atividade? Na verdade, em primeiro lugar, eu fiquei impressionado quando eu vi pela primeira vez, 1º de fevereiro de 1974, estamos fazendo, há uma semana, foi 50 anos desse fato, né? Eu entrei na enfermaria do Hospital Municipal, onde nessa época eu era estudante de medicina, sextonista. Eu entrei na enfermaria, no 9º andar, para examinar meus pacientes daquele quarto, e eles estavam todos na janela. Quem podia levantar da cama, levantou e estava na janela daquela enfermaria. Tinham vários leitos ali naquele local. E daquela janela, eles estavam olhando um enorme incêndio que estava acontecendo. Porque o Joelma e o 9º andar do Hospital Municipal, você não tinha nenhuma barreira de visão de prédio, nada como tem hoje, mas na ocasião nada, você enxergava um incêndio ali, né? E aquilo, eu sextonista, né? Eu vi aquela cena e em seguida, pelo alto-falante do hospital, a administração estava chamando todos os médicos e portanto a gente junto, né? Chamando para irem para o pronto-socorro. As vítimas, os 2 hospitais que mais receberam as vítimas foi a Santa Casa e o Hospital do Servidor Público Municipal. Isso me impressionou muito. Isso em 74, esse fato aconteceu, né? Completando 50 anos, que é por acaso o número de anos de formado que eu tenho, né? Esse ano eu completo 50 anos de formado.
Em seguida, eu prestei concurso para a prefeitura, eu fiz residência, já era assistente no municipal e o concurso da prefeitura me levou a escolher Pirituba. E lá fiquei em Pirituba e lá eu tive o primeiro contato em 1981 com esse assunto aí, agora já de perto, né? Eu comecei em Pirituba em 79, o incêndio foi em 74, eu comecei em 79. Em 74, a prefeitura já tinha ônibus para atender múltiplas vítimas, que surgiu depois de 72, quando teve um incêndio do Andraus. No incêndio do Andraus, eu era estudante de medicina, não fiz parte dessa história, mas no incêndio do Andraus, logo após o incêndio, o então prefeito, Olavo Setúbal, secretário, criaram um outro modelo, que era atendimento de múltiplas vítimas, que ele já estava presente no Joelma, né? E quando eu fui para Pirituba, agora em 79, em algum tempo depois eu virei coordenador do pronto-socorro de Pirituba, e aí eu fui chamado para uma reunião na secretaria, informando que o sistema de ambulância era prioritário, que as ambulâncias que ficavam estacionadas no hospital, que eram as ambulâncias que atendiam a SECOM, que tinha sido inaugurada em 76. Essas ambulâncias ficavam espalhadas nos hospitais da prefeitura. Então, em 79 eu conheci esse sistema, em 80, 81 eu fui informado, eu então dirigi no hospital, a parte do pronto-socorro, de que isso era prioritário, que quando acionassem a ambulância, tinha um funcionário do pronto-socorro, tinha que ir, o que estava treinado, escalado, ele tinha que ir para a ambulância e com o motorista sair para fazer o atendimento. Foi a primeira vez que eu vi isso. Em seguida, eu passei a fazer parte de alguns plantões. Existia um plantão de calamidade, que a gente chamava, a gente ficava de plantão durante uma semana, né? E aí eu me aprofundei no assunto. Em 85 eu fiz um trabalho sobre isso lá em Pirituba e fui convidado para participar de um programa internacional. Em 86 nós fomos para Chicago estudar esse assunto, ter aula, trabalhar nisso. Em 86, quando eu voltei, eu assumi a Superintendência Médica Hospitalar de Urgência, e aí se subordinava a mim também os hospitais e a área de emergência, e eu comecei a dar aula para o pessoal das ambulâncias, porque não tinha ninguém para dar aula na ocasião, não tinha mais ninguém. Então eu tinha voltado com aquilo, junto com um grupo de bombeiros, comecei a convidar os amigos e os amigos bombeiros e eu, e começávamos a dar aula, né? As aulas faziam um sucesso, mas o sucesso era entre aspas, né? Porque eu era o superintendente, então o superintendente ia dar aula para os motoristas, era uma festa para eles, né? Não era alguém que vinha lá, era o superintendente. Então eu não nego que acabava usando a minha autoridade para que ninguém faltasse nas aulas. Então, e assim essa primeira leva começou a receber um treinamento que eu havia recebido há pouco tempo atrás em Chicago, né? E aí eu confesso que consegui alavancar muita coisa, melhorar bastante, melhorar o material que estava nas ambulâncias, e já utilizando metodologia até de capacitação, metodologia consagrada que usaram em mim quando eu estava lá em Chicago naquele ano de 86. Lá ficamos um mês entre 8, né? Até chamaram a gente de Grupo dos 8. Eu era o único da prefeitura, e depois tinham mais outros 2 médicos, um da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e outro que chefiava o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e 5 da área militar, né? 4 bombeiros e 1 da Defesa Civil. Que fique registrado esse fato. Em 76 houve muita divulgação, na ocasião quando o primeiro serviço foi montado. Mas quem trabalha nisso tem que entender algumas coisas que vai acontecer. O bombeiro relutou muito para entrar, porque sabia que algumas coisas iam acontecer. Você vai oferecer um serviço que a população desconhece, que a população não tem, que a população é carente, mas ela não tem a percepção disso. O problema é quando você dá para a população o serviço, ela tem a percepção disso, agora se eu tiver um problema de emergência, eu vou chamar esse serviço, só que o serviço é incipiente no começo. E a demanda da população, ela é crescente em dias. Na hora que você divulga, a enxurrada de telefone, o sistema já não dá conta. Então, você recebe muitos elogios por quem é atendido e muitas críticas por quem não consegue ser atendido. A imprensa raramente vai divulgar aquelas pessoas que foram atendidas.
infelizmente, né? A gente sofre. Então você sofre muito quando você começa a fazer isso. Porque você vai com o espírito e é massacrado porque, não, mas precisa ter mais ambulâncias. E as pessoas não entendem que não é só comprar ambulâncias para você ampliar o serviço. Esse serviço, como é que você faz um serviço desse crescer ao longo do tempo, né? É muito complexo. Né? Então, uma ocasião, um prefeito ouvindo críticas, pô, as ambulâncias demoram para chegar, ouvindo críticas, falou assim, mas de quantas ambulâncias nós precisamos? E isso, de brincadeira, eu me arrepio, né? Até hoje, né? Porque o problema não está aí na ambulância. O que é para a Prefeitura de São Paulo comprar 100 ambulâncias, por exemplo? Se você resolvesse o problema de saúde com 100 ambulâncias, ora as bolas, estava tudo resolvido. Só que para cada ambulância, você tem que ter, para que ela rode 24 horas, você tem que contratar médicos, por exemplo, poderiam ser enfermeiros, mais um motorista, mas você tinha que ter um médico, ou não, né, ou enfermeiro, um condutor, né, e o médico ou enfermeiro. Quer dizer, as ambulâncias são vários modelos, né, o que a gente chama de suporte avançado, médico, enfermeiro e mais o condutor. Suporte básico, condutor e profissional de enfermagem. Para cada posto de trabalho, eu vou falar o médico, que é mais fácil a gente compreender. Para uma ambulância rodar 24 horas, todos os dias, você precisa contratar 7 médicos. Para uma ambulância, porque ele vai dar um plantão por dia, por exemplo. Um plantão de 24 horas, que era o padrão, ainda é quase que o padrão. 24 horas para um plantão. Então, para cada ambulância rodar, você tem que contratar 7 médicos. Sem cobertura de férias, sem nada, seco. Se você quiser comprar 100 ambulâncias, e a prefeitura não tem problema nenhum em comprar 100, como é que você vai contratar 700 médicos? Não é? Ou 600 enfermeiros, ou 400 motoristas. E como é que você vai capacitá-los? Então é um processo muito complexo, né? E que você precisa ter uma visão de longo prazo para fazer esse sistema crescer. A infraestrutura toda desse sistema, na verdade a gente trabalha com 3 pilares, né? Um pilar é a ambulância, o outro pilar é o recurso humano, são as pessoas que vão dentro da ambulância. Quando eu falo ambulância, estou falando ambulância equipada, né? Ela já pronta e tal. Então, ambulância equipada, equipe treinada, também não pode só pegar e pôr dentro da ambulância. E o sistema de comunicação, esse sistema de comunicação, na época, era simples, né? Eram consoles e que a pessoa ligava, caía numa bancada com telefones, os operadores atendiam o telefone, né? Não tem nada digital, não é nada, era o telefone de 50 anos atrás, né? Então caía e a pessoa no telefone identificava, pois não, qual é o seu problema? Identificava o problema, onde a senhora mora, anotava na fichinha, endereço, tudo, não tinha nada computadorizado, aliás não tinha computador, né? O computador pessoal não existia. Então a pessoa anotava num cartãozinho, era a região norte, zona norte. Aí tinha umas bancadas, aí entregava o cartãozinho na bancada da zona norte. Aí o indivíduo da zona norte pegava, tinha um rádio, né? Aí na zona norte, ele no rádio chamava a ambulância da zona norte. Podia estar no hospital do Mandaqui, algum outro hospital. E aí atendia alguém lá no rádio, aí era rádio, não era mais telefone. Atendia lá na zona norte. E aí, imagina isso para a cidade toda. Então esse é o começo, né? Para você crescer 10 ambulâncias, 20 ambulâncias, essa central tem que crescer junto. Senão ela não consegue fazer isso. E à medida que cresce, não dava mais para administrar. Era ótimo o sistema para administrar uma cidade de 500 mil habitantes. Mas não dá para administrar bem uma cidade de 5 milhões, 7 milhões, hoje 10 milhões, 11 milhões hoje. Claro, hoje o sistema é tudo eletrônico, né? Tudo digitalizado, eletrônico. Você sabe onde a ambulância está online, você sabe que o hospital pode receber o paciente, que o hospital não pode. Na época não, você teria que ligar para um hospital avisando, né? Então o que se fazia na época? Pegava o paciente e levava para o hospital em que a ambulância estava baseada. Porque não dava para você conversar no hospital se ele podia receber ou não, né? Então você tinha esse... E à medida que o tempo vai crescendo... Então não dá para você crescer isso de uma vez.
Você tem que crescer em percentual. Dá para você crescer 10%. Aí depende também do planejador, né? De quem está na gestão. E, infelizmente, a gestão, com muita frequência, ela é descontinuada na gestão pública, né? Qualquer um que vive a gestão pública sabe disso. Você começa um projeto, se você desenvolve um projeto para 10 anos, você não tem a mínima garantia de que ele vai sobreviver a esse tempo todo. Então, geralmente mudam algumas cabeças e os projetos mudam, as prioridades mudam, como isso aconteceu também muitas vezes nessa área do atendimento pré-hospitalar. Quais são os impactos que isso surge, né? Primeiro que são impactos difíceis de serem mensurados, né? Como é que você mede que um cidadão, ao ser atendido por uma ambulância, teve um benefício para a sua saúde, quantos isso? Então você tem um quantitativo, né? Você pode fazer, imaginando hoje quanto que você tá. No início desse processo, no ano 2000, por exemplo, a SECOM, o que depois virou SAMU, né? No ano 2000, nós ganhamos um prêmio, né? Ganhamos um prêmio de bom atendimento para a população, né? E foi premiado, troféu, aquelas coisas de entrega solene, essas coisas todas, né? Então a gente sabia do benefício que ele gera. Então são quantitativos importantes. Agora, quantas vidas já foram salvas desde o começo até hoje, né? É claro que deve estar sendo crescente o número de vidas salvas. Quando começou, em 76, e hoje, SAMU pelo Brasil todo, se você considerar, mesmo só dentro da cidade de São Paulo, certamente milhares e milhares de pessoas estão sendo salvas. O benefício é incrível, é mundialmente sabido que não é fácil você mensurar, mas é mundialmente sabido que quando você tem um sistema desse, a população se beneficia enormemente e muitas pessoas não morrem, deixam de morrer pela existência de um serviço desse. Muitas vão morrer, o serviço não salva todo mundo, como nenhum hospital salva todo mundo. Aliás, é a única certeza da nossa vida que nós vamos morrer. O que a gente quer é demorar mais para que isso aconteça e viver da melhor maneira possível até lá. Mas impedir que a gente fique doente, que a gente precise de um socorro a qualquer momento da vida, seja no trânsito, seja em casa, seja assistindo uma televisão, sofrer um AVC, né? E é nisso que um sistema desse faz a diferença para a gente. E sobre as ambulâncias, né? Muita gente pergunta, né? Essa ambulância surge de onde? Como é que aparece a ambulância, né? O Brasil tem um problema enorme, né? Você não compra ambulância. Você não consegue, não existe ambulância. Ela não está pronta em nenhuma empresa de automobilismo, ela te entrega a ambulância pronta. Você tem que comprar a transformação de um veículo em ambulância. Então você tem que dizer o que você quer fazer nesse veículo. O que é outro problema, porque é difícil você dizer. Você é usuário. Como é que você vai dizer o que você quer no seu carro, por exemplo? Eu quero comprar um carro, mas eu vou dizer o que eu quero nele. É muito complexo isso, muito difícil. Então, todas as ambulâncias que foram compradas, alguém fez a sugestão, fez o descritivo, né, na prefeitura. Você vai comprar um veículo qualquer, e principalmente um veículo transformado, você tem que fazer um descritivo. Então nós vimos nesse processo de prefeitura, compra-se ambulância. Em 2002, ainda nós chamávamos, o serviço era a PH 192, né, não era a SAMU, PH 192. E aí o diretor dessa área, na ocasião, me chamou e pediu que eu coordenasse a montagem de um projeto para a renovação da frota das ambulâncias da prefeitura. Assumi a tarefa, confesso que demorei, foi muito complexo. Por quê? Porque a gente já conhecia o que era bom, a gente já sabia o que tinha que fazer, mas a tradição não era essa. A tradição era o veículo mais barato possível, o mais simples possível e acabou. Aí nós tivemos que convencer a administração superior nossa, né, de que valia a pena fazer algumas coisas que não existiam ainda no mercado. Me deram essa liberdade e durante 1 ano e meio, eu e mais um engenheiro coordenamos o descritivo, discutindo e montamos uma ambulância inédita, com coisas que até então não existia e no objetivo de facilitar a administração também. Por exemplo, essa ambulância ela era preparada de uma forma única e poderia, pelo serviço, ser transformada em ambulância de suporte avançado com médico ou não,
ou ser preparada com suporte básico só para profissionais de enfermagem, que até então eram 2 ambulâncias construídas com concepção diferente. Então nós fizemos uma concepção única para esses 2 profissionais. Falando assim parece simples, né? Qual é o problema? Você põe médico ou põe enfermeiro? Mas você tinha furgão, o furgão tinha separação entre a área do motorista e o salão. Quando você colocava médico, precisava mais espaço. E mais espaço era um outro tipo de veículo. E nós queríamos que a equipe que está trabalhando no paciente tivesse acesso à cabine do motorista, de modo que eles pudessem conversar e até sentar lá, por exemplo, transportando alguém sentado lá na frente, uma outra pessoa, um outro profissional, e um salão mais adequado. E nós tentamos então uma série outras de inovações. Mais ainda, nós sabíamos os itens que iam ser colocados dentro da ambulância. E quais os itens que ainda não estavam e que a gente tinha interesse em colocar. Então nós já preparamos uma ambulância que tivesse essa capacidade, né? Espaços para colocar os desfibriladores que a gente queria pôr e outros equipamentos. Essa ambulância foi concluída em 2002, comecinho de 2003, foi feito o pregão lá na secretaria, foram adquiridas 53 ambulâncias, adquiridas assim, o pregão. Ganhou. Agora vai para a construção dessas ambulâncias. Ela não está pronta lá na concessionária, não existe isso. Aí uma empresa então começou a fazer a construção dessas ambulâncias, a adaptação desses veículos. Quando nós tínhamos cores, as cores tinham azuis, era uma cor internacional, estava surgindo, crescendo mais essas cores, mas em seguida veio a informação de Brasília, de que Brasília estava montando o SAMU, né? E que então o Brasília fez a seguinte proposta para a prefeitura, né? Se essa frota de 53 ambulâncias pudesse ser a primeira frota do SAMU. E a prefeitura, na ocasião, eram alinhados do ponto de vista político, isso foi um processo fácil. Na ocasião, a prefeita era Marta Suplicy, né, Lula no federal, então era fácil fazer isso. E na hora que a prefeitura aceitou, falou, não, aceitamos, né? Então essa frota, aí nós recebemos o grafismo diferente. Então o grafismo veio de Brasília, que é no layout que vocês conhecem hoje, né? Rodando na rua. SAMU 192, aquele layout clássico já ficou muito conhecido aqui no Brasil. A concepção das primeiras ambulâncias foi essa que eu fui o coordenador. E quando nós passamos o descritivo da ambulância, foi o que Brasília em seguida pediu, passe o descritivo da ambulância. Além da nossa frota ser a primeira do SAMU, com o nosso projeto eles compraram 1.500 ambulâncias, que foi a primeira grande frota do SAMU, aonde eles implantaram, porque depois foi crescendo, e algumas modificações ao longo dos anos foram realizadas, né? E é claro que tinham que ser realizadas, né? Mesmo na ocasião, a gente logo em seguida, a primeira vez que eu saí nessa ambulância, que eu fui o responsável, eu identifiquei problemas, né? Pontos a melhorar, né? Não é assim, não, pontos a melhorar. Então, numa nova compra, esses pontos precisam ser melhorados. E esses pontos a melhorar, a primeira frota do SAMU Federal veio com as mesmas falhas, entre aspas, coisas pequenas, mas pontos a melhorar, né? Que até a gente brinca, a gente reconhece qual é a ambulância do projeto original que está por aí. Como São Paulo conseguiu crescer esse sistema, né? De onde nós tiramos, né? O número de pessoas envolvidas que tinha que dar aula ou sair na ambulância era muito pequeno. Ninguém tem essa formação. Nenhum médico sai da escola médica com essa formação de estar pronto para trabalhar numa ambulância. Não existe esse profissional pronto. Se você imaginar isso, então, lá na época quando a gente começou, seja 76, com o prefeito Olavo Setúbal, que eu não estava nessa época ainda, seja depois já em 86, quando eu estava, muita coisa precisava acontecer. A primeira grande coisa que aconteceu e que para mim define muito bem o papel do primeiro serviço montado aqui em São Paulo foi a publicação no Diário Oficial do Município, estamos falando em coisa documentada, Diário Oficial do Município, de 13 de março de 1981, num caderno especial do Diário Oficial, estava o regulamento do sistema de atendimento pré-hospitalar,
com um descritivo incrível, parece que foi escrito ontem, com o que as ambulâncias têm que ter, estou falando de 81, com o que as ambulâncias tinham, 1981, o que as ambulâncias tinham que ter, como devia ser a resposta do sistema, quais eram os temas do ponto de vista de treinamento que aquelas equipes de enfermagem, na ocasião era só a equipe de enfermagem, tinham que ter. Né? Isso em 1981, esse manual foi escrito Paulo Kaufmann, Berilo Langer, que foi o que trouxe lá no Origem, que veio, tá? E a enfermeira Maria Única Alcolá. Esse é o principal documento mostrando que isso em 81 já era absolutamente formalizado, não era um fato qualquer. Né? Isso depois foi reforçado em muitos documentos, né? Eu estou citando um documento que está no Diário Oficial, então quem quiser, Diário Oficial do Município, 13 de março de 81, está lá, né? Todo o regulamento do sistema de atendimento pré-hospitalar. Estava escrito Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar. Até o nome você ficava em dúvida, quando é que começou, de onde veio, né? Então nesse primeiro documento. Em 85 a Secretaria publicou, o secretário Guedes, né, fez publicar, fez que se levantasse um estudo da história da Secretaria, até a data em que ele estava à frente da Secretaria, e isso tudo aparece. Como aparece a inauguração de 76, está nesse livro, tá documentado, né? E se você pesquisar jornais da época, os jornais da época têm fotos daquele momento, da inauguração da SECOM em 1976. Então você tem documentos da evolução desse sistema. Muita gente mais nova acha que já começou SAMU, né? Como eu disse agora há pouco, né? Se você mudar de nome, a pessoa não muda a idade, né? Então começamos sem nome, um serviço de atendimento de urgência da prefeitura, em 76, não tinha nome, a estrutura chamava SECOM, a gente usou SECOM. Em 81 fica sacramentado que isso se chama atendimento pré-hospitalar, né? Também documentado pelo Diário Oficial da prefeitura, e aí vai crescendo, né? Vai mudando. Em 98 passa a se chamar a PH 192, até nas ambulâncias, você pega as fotos das nossas ambulâncias, a PH 192, e o uniforme, nós tínhamos uniforme, todo mundo tinha uniforme para sair nessas ambulâncias. Só em 2000, e os uniformes também foram mudando, né? Nós fomos mudamos, temos vários uniformes, né? Ainda tem uma mala com uniformes em casa, né? Por ano e por época. E depois em 2003 vira SAMU e aí todos nós passamos a utilizar o uniforme do SAMU. Só que em 2003 para 2004, nós saímos com a ambulância antiga, com a ambulância nova, SAMU 192, etc., ambulância nova, como vocês conhecem, com o uniforme antigo. Né? Então, até isso a gente tem documentado. E uma curiosidade, formalmente, o primeiro SAMU do Brasil foi de Campinas. Ele foi de direito, não de fato, né? O de fato foi o de São Paulo. Um ano depois da gente já rodar como SAMU aqui em São Paulo, mas não tinha nenhum contrato assinado com o governo federal, da prefeitura com o governo federal. Foi meio na palavra, valeu, né? Mas um ano depois da gente estar rodando como SAMU, São Paulo está rodando, Campinas assinou o contrato com o governo federal. Então Campinas foi você vê os documentos em outras áreas, você vê Campinas foi o primeiro SAMU, foi pioneiro no SAMU no Brasil. Ok, tudo bem, né? Éramos amigos, o diretor de lá era amigo nosso, né? A gente ria, falava assim, bom, um de direito, outro de fato, né? O fato é que a gente brinca também, mas a ambulância foi desenhada toda aqui em São Paulo, né? Antes de rodar o Brasil todo. O SAMU pelo Brasil ainda cresce. E está longe de atingir um nível adequado. Uma coisa é você ter o SAMU numa cidade, outra coisa é você ter recurso suficiente para atender a demanda. Então, se você tabular quantas cidades são atendidas pelo SAMU, é uma conta. Se você tabular quanto por cento da população que necessita de um atendimento por ambulância consegue ser atendido, eu te diria que é muito mais baixo, mas ainda é crescente, né? Cada vez mais, e é assim que tem que ser, não dá para ser diferente disso, né? E a gente já sabia disso, né? As críticas, né? Que a gente recebe muita... Bombeiro tinha muito medo no começo de entrar nisso,
porque a fama deles era tão forte, de boa, de sempre um melhor, era o que ganhava todas as pesquisas de satisfação da população, o bombeiro ganhava todas, eles tinham medo de que na hora que entrasse no atendimento pré-hospitalar, que para eles chamava-se resgate, né? Eles faziam atendimento pré-hospitalar mais o resgate, quer dizer, tirar gente de ferragem, essas coisas todas. E com a associação do atendimento pré-hospitalar, eles achavam que iam ter muita dificuldade para atender a demanda e passariam a receber críticas, né? Isso é uma verdade, mas é uma verdade que vale a pena a gente enfrentar, né? Enfrente a crítica, mas atenda o melhor possível, né? Você me pergunta quais são os documentos que a gente tem, né? Porque uma coisa é você falar de algo, outra coisa é você documentar. Eu acho que quando alguém pesquisa um determinado tema, um determinado assunto, tudo bem, você pode ouvir opiniões à vontade. Mas é muito interessante, muito importante que você busque os documentos existentes, os documentos que te demonstrem, comprovem aquilo que foi feito numa determinada época. Quando você quer saber quando uma pessoa nasceu, você tem que olhar o registro de nascimento dela. Pode ser que ela te fale uma coisa, pode ser que no registro de nascimento, né, seja outro. Então, você precisa saber algumas coisas assim. Está aqui na minha mão um livro que conta a história da secretaria, dos seus departamentos, buscando o passado mais longínquo possível documentado, até o último momento em que ele foi escrito, que foi em 85. Na administração do professor Guedes, como secretário de saúde do município, né? E na administração dele tem autoria, tem todos os outros profissionais envolvidos que foram buscar esses dados, compilar, buscar os documentos, né? E tem frases aqui dentro e fotos, né? E frases incríveis, né? A gente, quando para ler um documento desse, tem que ficar admirado, né? Tem que ficar admirado. Aqui marcado, lógico, né? Por exemplo, o prefeito, quando inaugurou a Central, em 1976, o Olavo Setúbal, ele disse no discurso dele, está aqui escrito, que já estava aprovado no mundo todo, que quando você fazia o atendimento inicial por ambulância, encurtava o tempo de permanência das pessoas no hospital, reduzia a internação, reduzia a necessidade de internação e reduzia o tempo de internação. Falou o Olavo Setúbal em 76. Tem gente que fica em dúvida se alguém teria essa condição de fazer esse comentário em 76, como se isso fosse um conhecimento só recente. Não, isso já estava sendo provado nos Estados Unidos, o que fez o Paulo Kaufmann, Berilo Langer, trazer para o secretário Fernando Proença de Gouveia, que deu para o prefeito Olavo Setúbal todo o argumento necessário para criar esse serviço que até então não existia no Brasil. Como é que a prefeitura conseguiu ampliar rapidamente a sua frota de ambulância e a capacitação dos profissionais? Porque nós não tínhamos instrutores para fazer isso. Nós tínhamos pontuais. Alguns na prefeitura, outros no corpo de bombeiro que a gente podia usar. Foi muito difícil, nós não tínhamos esses instrutores. Em 1986, eu então era superintendente da rede, em 1986, no fim do ano, eu recebi um telefonema com a seguinte coisa, aqui era SEMPLA, Secretaria de Planejamento, foi feito um acordo entre municípios, entre São Paulo e Toronto, prefeito, na época, Jânio Quadros, assinou um acordo e nós estamos buscando projetos. Se o senhor tiver algum projeto, poderia... Não terminei a ligação telefônica, eu falei, já estou com o projeto pronto. Me deram alguns dias, já marcaram uma entrevista com uma pessoa de Toronto, que estava em SEMPLA, que ficava lá na Avenida Paulista na ocasião. E lá fui eu com um resumo, uma síntese do projeto, e apresentar para esse administrador lá do programa. Qual era a síntese do meu projeto? Formar instrutores aqui em São Paulo. Trazer o pessoal de Toronto para capacitar instrutores aqui. Para fazer isso, tinha etapas que tinham que ser cumpridas antes. A primeira etapa era ir lá ver o serviço como ele funcionava.
Nessa primeira etapa, quando eu terminei de apresentar para o coordenador, um canadense, claro, quando eu terminei a apresentação, eu falei, olha, é esse passo que a gente quer, porque nós não estamos conseguindo crescer depressa, nós estamos muito lentos no crescimento, são poucas pessoas para dar aula e nós não temos essa condição. Terminei a apresentação, ele falou assim, o seu projeto está aprovado, você pode já pegar mais 2 pessoas e se preparar para ir para Toronto. Quando ele falou isso, eu falei, bom, então eu vou levar um do bombeiro, um da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que era um enorme guarda-chuva na área de calamidade, que é o que eu estava buscando, do bombeiro para fazer a integração aqui. E eu. E fomos nós 3. Passamos 2 semanas lá em Toronto. Voltamos, entendemos a dinâmica deles e aí em seguida, no ano seguinte, eu voltei lá já com a tarefa de montar o curso que foi dado depois, mas tudo é um ano, né? Não é tão, a coisa não é automática assim, né? E lá montamos um curso, eu tive que ajustar por causa da legislação brasileira, não é simplesmente eles vêm aqui e dão uma aula que eles dão lá, não pode, porque eles fazem coisas lá que nós não podemos fazer aqui. Você vai treinar enfermagem aqui, por exemplo, lá é paramédico, é outra legislação. Então, feita a adaptação, eles prepararam isso lá no serviço de ambulância deles, tinha uma portuguesa, então eles prepararam o material para apresentar todo em português. E a gente ajustava com algumas. E lá nós montamos o curso, depois eu vim embora, aí foi programado, fizemos um agendamento, as pessoas, quem é que nós vamos convidar para se transformar em instrutores, né? Quais são os bombeiros que vêm, quais os membros da Defesa Civil. E as aulas foram dadas exatamente aqui, nesse ambiente em que você está me entrevistando. Elas foram dadas aqui, né? Temos fotos lá fora e tal. E em seguida atrelamos um outro programa internacional com a OFDA, o USAID, junto com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego aqui no Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde. E nós trouxemos também essas outras equipes, gente de Miami e outros, para fazer semelhante, para dar um curso de novo. E eles, aí já o pessoal da OFDA, USAID e OPAS, já nos auxiliaram na capacitação, numa formação de instrutor, dando aula como ser instrutor, não é só como ensinar a matéria que Toronto fez isso, nos ensinou a matéria a ser dada e como dar aquela matéria. Já esse outro organismo internacional nos auxiliou a melhorar a condição de instrutor daquelas pessoas que a gente havia selecionado. Aí foi um boom, aí a coisa cresceu rápido e até hoje essas pessoas estão aí, eles criaram muito mais pessoas em seguida, né? Nós fomos utilizando essa expertise dessas pessoas que viraram especialistas, vamos chamar assim, em muito curto espaço de tempo, com essa vinda de canadense, americano, outros países junto também. Mandamos gente para diversos países dentro desses programas e em 5 anos, 8 anos, 10 anos nós tínhamos então um boom de instrutores, hoje em condição de assumir qualquer quantia, qualquer quantidade de gente que a Prefeitura de São Paulo queira contratar para dentro do SAMU, nós temos gente para dar aula suficiente. Como é que surgiram os serviços de emergência das rodovias? O precursor do sistema de emergência das rodovias, o que mostrou que valia a pena, foi o professor Masayuki Okumura. Ele mostrou na DERSA que valia a pena fazer socorro, né? Ele fazia por conta dele, autodidata, mas isso nós já estamos falando em 79, 78, logo em seguida quando começou a SECOM aqui em São Paulo. Então ele começou a fazer isso, começou a mostrar que isso era necessário. Mostrou por números e nós também. É impossível, você começa a melhorar o socorro nas cidades e nas rodovias, como é que faz? Né? Então no começo começava a usar as ambulâncias das cidades que tinham para fazer o socorro na rodovia. Depois da DERSA, depois do professor Okumura. Então, depois do professor Okumura, quando começou a concessão, um dos fatos que tem que ter na concessão é o sistema de socorro nas rodovias. A primeira rodovia concedida foi a Dutra. Na Dutra, eu fui contratado para desenhar o sistema de socorro.
com mais 2 colegas, um do bombeiro e um outro colega médico. Nós 3 montamos o modelo da Dutra. O modelo da Dutra foi montado com médico. Em seguida, o modelo que eu digo é como vão estar distribuídas as ambulâncias, as bases, qual intervalo em quilômetros que tem que ser, como é essa ambulância. Idealizamos uma ambulância naquela ocasião também, com coisas novas, que depois não deu certo e hoje tem gente querendo voltar, porque não conheceu aquilo que não deu certo, estão querendo fazer de novo, mas tudo bem, né? Então, feito isso, foi feita a licitação. Aí nós já não estamos no processo, a licitação, e na licitação, no edital de licitação, tem esse descritivo do modelo da Dutra. E assim foi feito, e a Dutra foi implantado na concessão. Os Anjos do Asfalto já existiam no Rio de Janeiro, oriundos dos médicos de socorro do Rio de Janeiro, que tinham começado em 86, que foi a maior frota inicial na cidade do Rio com médicos de socorro. Foi em 86 por causa do incêndio do Andorinha, que gerou isso. Então, em São Paulo começou a Dutra com médico, já tinha na parte do Rio de Janeiro os Anjos do Asfalto. Fui contratado para fazer a fusão dos dois, documentalmente. Quais são os documentos que os dois têm que fazer igual, porque a Dutra agora era uma só. Eles optaram por continuar um ano mais com os Anjos do Asfalto, e depois desse um ano, os Anjos do Asfalto saíram, e a Dutra, a nova Dutra, tal, passou a administrar toda a parte de socorro. Quase ao mesmo tempo, a Ponte Rio-Niterói também foi licitada e nós também fomos para lá e também desenvolvemos o sistema da Ponte Rio-Niterói, também com médico, e o primeiro sistema organizado do Brasil a ter moto também de socorro. E até hoje a Dutra é a rodovia que atende com médicos. Porque em seguida veio a legislação, depois que a Dutra já existia, veio a legislação brasileira colocando o APH em suporte básico e suporte avançado. Então não precisava do suporte avançado com o médico em todos os atendimentos. E na verdade as rodovias colocaram só suporte básico para atendimento e colocaram o médico na central, né? Então se você olhar, a Dutra usa isso como propaganda dela, né? Que ela é o sistema que tem médico nos socorros, né? Não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, mas teve uma origem isso daí, né? Que nós colocamos médicos no modelo desenhado para a Dutra, numa época em que não tinha uma legislação acabada, dizendo que era obrigado assim, era obrigado assado. Então, nós idealizamos para a Dutra um determinado sistema. É um sucesso, reconheço que é mais caro do que o sem médico, né? Se você não colocar médico, é muito mais barato, evidentemente. Imagina, cada ambulância tem que ter 7, como eu já disse agora há pouco, né? Ou como eu disse em um outro momento, e assim ficou, né? Já algumas outras rodovias colocam um médico aqui, um médico ali, mas em todas as ocorrências não, né? Então tem outra... E assim as coisas vão crescendo à nossa volta, né? Hoje, se você parar para pensar, é inadmissível não ter atendimento pré-hospitalar. É impensável, você não tem como você falar assim, eu vivo num mundo moderno e faz parte, como se você ao nascer isso já existisse à sua volta. Isso não existia nada, zero. Ele foi existindo com tropeços, com falhas, mas ele foi existindo, né? E se você me perguntasse como é que começou, por exemplo, nas marginais, as marginais, o projeto de onde colocar as bases, as ambulâncias na marginal, foi um trabalho de uns 3 meses. O prefeito na época aqui em São Paulo era o Pita, e o secretário era o Pagura. Foi um trabalho de uns 3 meses feito na sala da minha casa. E eu, Luiz Roberto Carquede do Bombeiro e Ronaldo Camargo da CT. Ronaldo Camargo trazia os mapas, a gente abria os mapas, marcava qual é a distância entre os pontos, quais os hospitais de referência que você tinha na região, onde já tinha as bases do bombeiro, e aí começamos a estabelecer as bases a serem construídas na marginal para abrigar as nossas ambulâncias, a ambulância do APH da prefeitura, né? O SAMU veio depois, né? Algumas deram super certo, outras precisaram ser modificadas, mas estão aí até hoje.